Então, pessoal, certamente você acompanhou aí o caso daquele policial lá de Belo Horizonte que acabou sendo baleado ali por um criminoso, um sujeito que estava de saída temporária, né, a saidinha do Natal, que não voltou para a cadeia e acabou tendo essa troca de tiros então com o policial ali e acabou baleando o PM então na cabeça, né? Aliás, ele levou 2 tiros e tudo mais. Enfim, o estado dele no momento que eu gravo este vídeo aqui, é irreversível, infelizmente, um ferimento muito grave, muito sério, não tem como a medicina, pelo menos, não consegue fazer nada por esse policial, né? E é claro que essa situação toda levantou um clamor popular a respeito das saidinhas de Natal. Eu não fiz nenhum vídeo aqui no canal a respeito desse tema, mas isso está repercutindo bastante, o fato de que muitos bandidos foram soltos, inclusive de alta periculosidade, foram soltos por conta dessa saidinha de Natal e não retornaram, né? Que grande surpresa é isso. Então o pessoal levantou toda uma discussão a esse respeito. O próprio Romeu Zema, né, o governador de Minas Gerais, levantou essa questão também, questionando as saidinhas, e agora a Associação de Magistrados aí justificou o que aconteceu aí, dizendo que o tiro sofrido pelo sargento da PM aí, que infelizmente está nessa situação, é fruto da desigualdade social. Pois é, com uma justiça dessas aqui no Brasil realmente é difícil a coisa funcionar, mas vamos conversar sobre esse tema aí. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, né? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e seja generoso aí na sua contribuição com o seu like, o seu comentário, porque esse tipo de vídeo corre o risco de não ser monetizado, existe essa chance, né? Então a gente acaba não recebendo nada aí do YouTube, mas vale a pena pelo menos pela sua colaboração, com a sua inscrição, com o seu like, para fortalecer o nosso canal cada vez mais, né? Então, isso aqui aconteceu recentemente, o rapaz jovem aqui, o sargento, 29 anos, mais jovem que eu, né? Isso aqui aconteceu ontem, aliás, isso aqui foi divulgado ontem, né? No dia 6 aí. Então, é realmente uma situação muito triste, né? De fato, houve essa troca de tiros aí com esse bandido que estava da saidinha aí e tudo mais. A major aqui responsável pela comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que o estado dele é irreversível, infelizmente, um ferimento na cabeça aí realmente é uma coisa muito grave, né? E na verdade ele foi atingido por 2 disparos na cabeça e um na perna ainda. Esse da perna perfurou a artéria aorta. Enfim, o bandido não atirou para avisar, atirou para matar, sem dúvidas, né? E de fato isso causou toda uma repercussão, todo um clamor popular a respeito das saidinhas. Conforme eu falei, um monte de bandidos saíram aí e não voltaram para a cadeia, estão à solta, estão foragidos aí na sociedade, muitos dos quais praticando novos crimes, como é esse caso aqui. Se esse sujeito não tivesse saído da cadeia, não tivesse sido liberado, esse sargento da PM, que tem uma filha pequenininha, né, tem a foto dele aqui, inclusive, com ela, recém-nascida e tudo mais, aliás, está aqui, né, a foto recém-nascida com a filhinha dele, bem, ele estaria vivo ainda, caso não tivesse acontecido essa saidinha desse bandido aí de forma específica, né? Então, realmente aqui o sujeito, o suspeito, né? Suspeito não, né? O indivíduo aqui, o criminoso, foi atingido também, foi troca de tiros ali e tudo mais. Ele acabou sendo preso aí em seguida. Um outro comparsa dele também foi preso. Vão voltar para a cadeia. Se eles vão sair ou não no próximo Natal aí, no Dia dos Pais, sei lá quando, a gente não sabe ainda, mas levantou-se então esse debate. Esse negócio de saidinha deve acontecer mesmo ou não, né? E aí o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, lógico, o crime aconteceu em Belo Horizonte, natural que ele se manifeste, ele é o chefe da Polícia Militar do Estado, então o chefe desse sargento que acabou perdendo a vida aí, né? E ele afirmou o seguinte aí a respeito dessas leis, né? Publicou aqui nas suas redes sociais, né? Foi isso no Twitter, né? No X, como você preferir, né? Leis ultrapassadas podem tirar a vida de mais um policial em Minas Gerais, né? Provavelmente vão, infelizmente o quadro dele, como a polícia disse, é irreversível, né? Bandidos com histórico de violência são autorizados para saidinha que resulta em insegurança para todos os brasileiros. Passou da hora disso acabar. A mudança da parada no Congresso. Até quando? Sim, de fato, existe aí uma lei, um projeto de lei aqui, proposto em 2022, que foi aprovado na Câmara lá em 2022 ainda, né? Mas que está estacionado lá no Senado Federal, ainda não caminhou.
quem sabe agora a coisa não caminhe, né? E aí esse PL fala de outros temas também a respeito da monitoração eletrônica e coisas sobre progressão do regime e tudo mais, né? E aí, dada a repercussão do caso, muita gente questionando a liberação para esse preso, para esse bandido e para esse criminoso, né, para que ele pudesse sair e tudo mais, liberação feita pela justiça, né? Então, a Associação de Magistrados aqui mineiros, né, a Mages, ela publicou uma nota aí esclarecendo, entre aspas, o caso aqui e tudo mais, né? E eu faço questão até de lê-la na íntegra, né? Vou tirar o modo escuro aqui para a gente ver. Foi publicado no Instagram dessa instituição, dessa associação aí, né? E eles dizem aqui o seguinte: a Associação Amages, né, vem se solidarizar com todos os policiais militares, com a família do Sargento Dias, face à descomunal agressão que sofreu de um preso em saída temporária, quando no exercício de sua função. Esclarece, face a comentários dissociados da realidade, o seguinte, né? E aqui eles fazem uma breve síntese a respeito do que a lei diz a esse respeito aí sobre esse tema da saidinha, né? O acusado estava no regime semiaberto, o acusado tinha direito a sair diariamente para o trabalho desde novembro de 2023, né? Importante frisar que é recente, ou seja, né, não dá nem para falar que ele estava indo para o trabalho aí na paz, sem causar qualquer tipo de problema, né? Não havia falta grave anotada em seu atestado carcerário, sendo que a acusação de furto noticiada resultou na perda do livramento condicional em meados do ano passado, né? Porém, o Ministério Público não deu início à ação penal, resultando no relaxamento da prisão provisória. Ou seja, ele teve problemas aí com furto também, então houve aí, enfim, uma série de questões que se desenrolaram a partir daí. E aí todas as decisões, de acordo com a Mages, mencionadas foram proferidas de modo técnico, conforme farto entendimento do TJ de Minas Gerais e do STJ. Esclarece ainda que a lei autoriza as saídas temporárias até 5 vezes por ano, por até 7 dias cada uma, e o calendário do sentenciado foi apresentado pela direção do presídio, né? Então, veja aqui que o cara pode ficar até um mês inteiro fora da cadeia, somando tudo, né? 35 dias até, não quer dizer que ele vai sair todos os dias, né? E aí o juiz de execução penal não julga novamente o que levou à condenação dos sentenciados. Ele acompanha o cumprimento da reprimenda buscando a reinserção do indivíduo conforme as penas já estabelecidas. E sim, até o momento aqui ninguém está questionando a aplicação da lei. O pessoal está questionando a lei em si. O que o Romeu Zema, por exemplo, fez na nota dele não é criticar a justiça. Criticou o legislativo pela morosidade em legislar o tema, criar leis mais corretas, mais adequadas, né, e mais duras em relação a essas saidinhas aí, e segue o último parágrafo que é fundamental. Isso aqui é de uma vergonha, de uma coisa, de um teor asqueroso, como raras vezes eu vi, né? Então, aqui, é lamentável vincular a tragédia experimentada pelo corajoso Sargento Dias ao juízo que concedeu o benefício previsto na lei. Afinal, o ocorrido reflete a sociedade em que atual vivemos, cada vez mais violenta, armada e intolerante, recheada de ataques inexplicáveis por trás das redes sociais, não enfrentando os verdadeiros motivos da violência urbana, fruto da desigualdade social, falta de oportunidades de trabalho lícito aos egressos do sistema prisional, além da falta de perspectiva de futuro para inúmeras pessoas, né? Realmente, assim, eu não tenho palavras para descrever o quão canalha é essa nota aqui da Mages, né? Realmente estava até técnica no começo, mas depois descambou para essa coisa panfletária e essa coisa esquerdista realmente. A justiça brasileira é majoritariamente esquerdista, majoritariamente progressista e tratam a coisa dessa forma, né? A prisão é para corrigir o preso, para educá-lo, para que ele seja reinserido na sociedade. Quando, na verdade, não. É claro que muitos indivíduos que vão presos, tem muita gente ali que está preso por crime que não existe, né? Crime sem vítima. Traficantes, né? Gente que só vende. Não, quando eu falo traficante, não é o cara, o dono do morro que anda armado, não. O cara que vende entorpecentes ali. O sonegador de impostos, o contrabandista. Esse pessoal não está cometendo crimes contra ninguém. Estão presos lá também. Então, a lei deveria, primeiro, nem prender essas pessoas, segundo lugar, tratá-las com a maior da tranquilidade possível, né? Tem outros casos também ali de pessoas que cometeram crimes, estão arrependidas, enfim, tem várias situações ali. O que não deixa dúvidas para ninguém é que um cara que é capaz, você viu, vocês acompanharam as imagens, né? Esse vídeo aqui circulou bastante na internet, com certeza você viu. Um cara que chega ao ponto de trocar tiros dessa forma aqui com a polícia,
no meio da rua, um cara que está numa saidinha temporária, esse cara não tem conserto. Esse cara não vai voltar para a sociedade para ser uma pessoa de bem, para ser um trabalhador honesto, né? O que falta para ele aqui não é escolinha dentro da cadeia, não é um emprego honesto para ele. Esse cara é um bandido, um criminoso por natureza. Ele precisaria ter todo o rigor da lei recaindo sobre si, porque é um caso irrecuperável. Ninguém que protagoniza um caso desses aqui, de trocar um tiro dessa forma aqui, nessas circunstâncias com um policial, realmente um cara desses não tem solução. Não, a lei não tem que dar saidinha para ele. Ah não, porque tá lá na ficha dele e tudo mais. Fala sério, é claro que, conforme o Romeu Zema afirma, que essas leis são ultrapassadas, não se aplicam à realidade brasileira, e tudo que elas fazem, tudo que elas conseguem, né, elas não reinserem o preso lá na sociedade mesmo, civilizada, né? Isso não ajuda na reinserção do preso de forma alguma. O que elas conseguem apenas é soltar pela porta da frente vários criminosos aí de alta periculosidade que voltam para a rua para isso aí. Não é só esse caso desse infeliz aqui, que foi preso aí, tomara que tenha todo o rigor da lei recaindo sobre ele, né? Mas não só esse caso aqui, vários outros também, que estão soltos, que não voltaram para dentro da cadeia e que agora vão continuar cometendo sua vida de crimes, porque o cara que não volta da saidinha de Natal ou de qualquer outra saidinha, ele não quer ter uma vida normal, ele quer voltar para o crime, porque ele já está cometendo um crime não voltando. Então, não tem compromisso nenhum aí com a lei, não tem compromisso nenhum com a justiça. Mas a justiça prefere ficar colocando a culpa desses casos aqui, que são culpa do sujeito, do criminoso em si, do bandido que escolheu essa vida, fez essa escolha pessoal. Não, a culpa é da sociedade. Sociedade dividida, gente que fica cometendo violência pelas redes sociais. Realmente, a justiça brasileira tem se tornado cada vez mais uma grande piada, não é? Mas o que você achou dessa história, desse caso? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.